Olá, tudo bom, pessoal? Estamos aqui do Instituto Jatobás para ter uma conversa aí super legal e super importante sobre um tema de extrema relevância aqui para o terceiro setor, de captação de recursos, né? A gente da Rede Comunidade de Inovação Social acredita que as pessoas têm potencial para transformar a realidade. Então, para isso, a gente apoia grupos que tenham ideias inovadoras para resolver um problema social. E esse ano de 2018 a gente abraçou 15 novos grupos que passaram por todo o processo de repensar o problema e redefinir a solução que eles já tinham imaginado, sempre com design centrado no ser humano. E estamos na reta final aí desse processo e para esse momento a gente sentiu a necessidade dos grupos de trazer um pouco mais de conteúdo e conceito sobre esse tema de captação de recursos. Então, para isso a gente trouxe o nosso querido aí parceiro, João Paulo. Ele é o diretor executivo da ABCR, Associação Brasileira dos Captadores de Recursos, para ter uma conversa, um bate-papo aqui sobre captação e ele ajudar a gente a dividir aqui com os grupos e com todo mundo que estiver assistindo sobre captação de recursos. Então a gente está conectado aí, se vocês quiserem deixar as perguntas, a gente vai ler no final aqui desse bate-papo e vamos colocando aí no meio e fiquem super à vontade. Então, JP, muito obrigada. Obrigado. Por participar aí, por ser tão parceiro aí do Instituto. E a gente vai começar aqui com uma pergunta da Sirlene, do Ateliê Sendira, e da Maria Alice, do Se Joga na Horta. Para falar um pouquinho mais, elas perguntaram um pouquinho mais sobre o cenário atual de captação de recursos no Brasil e quais são as formas de captação mais praticadas e mais promissoras. Aí elas trouxeram algumas fontes e formas, né? Isso que eu até queria que você explicasse um pouquinho mais. Pessoa física, pessoa jurídica, governo, ONG. E também falaram de financiamento coletivo, financiamento público, editais, eventos, telemarketing, enfim. Esclarece um pouquinho mais o que é tudo isso. Tá bom. Bem, boa tarde, Renata. Boa tarde a todo mundo, tanto o pessoal que está aqui presente no Instituto Jatobás, como o pessoal da rede que está nos acompanhando via live no Facebook, né? É um prazer estar aqui e ter a oportunidade de conversar com vocês um pouquinho sobre captação de recursos nessa proposta de conversa diferente, né? Geralmente eu dou uma palestra e hoje a gente tem um bate-papo, que é bacana, que permite interagir de outras formas, inclusive surgirem perguntas que geralmente numa sessão de só eu estou falando e poucos estão perguntando, a gente não teria tanto espaço, né? Então sempre é muito legal variar um pouco e fazer diferente, ter a oportunidade de interagir. O pessoal que está online também pode até se apresentar, né? Que estiver acompanhando, se quiser pode escrever aí para se apresentar, para depois a gente saber também quem está acompanhando e quem for aqui fazer alguma pergunta se apresenta também, para todo mundo acompanhar. Para responder sua primeira pergunta, né? A pergunta das meninas, primeiro acho que é importante falar que captação de recursos, ainda que hoje em dia na moda, né? Vamos assim dizer, o tema da captação de recursos, quando a gente faz um debate sempre atrai interesse. Quando a gente faz uma pesquisa com as organizações, com os projetos, né, quais são os temas mais importantes, eles sempre falam de captação de recursos como um dos primeiros, né? Então, de fato, do ponto de vista da sociedade civil, do terceiro setor, né, é um tema que está bastante forte, mas ele ainda é bastante desconhecido, né? As pessoas, de forma geral, têm a expectativa de que existe fórmula mágica, né? Que vai existir uma receita de bolo que vai garantir a viabilidade do projeto dela ou a viabilidade da organização dela a partir da captação de recursos, o que não existe, porque captação de recursos, além de muito trabalho, naturalmente, é muita gestão, muito planejamento, muita estratégia, né? E a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso hoje, nesse bate-papo, até com base nas perguntas que virão. Qual que é o cenário da captação de recursos no Brasil atualmente? Existem duas visões. E é muito interessante isso porque tem duas visões de fato quando a gente vai conversar com as pessoas. Tem aquela visão de que está ruim, e está ruim para todo mundo, e tem menos dinheiro, e a crise não se consegue financiar. E tem a visão oposta que diz que tem muito recurso lá fora, mas que as organizações não estão preparadas para ir atrás desse recurso, mas que não falta dinheiro, principalmente dinheiro, porque por essência, por natureza, o dinheiro é o principal recurso que a gente precisa para garantir que a gente possa utilizar todos os outros recursos
que a gente precisa, né? Sem dinheiro a gente não paga estrutura, não paga equipe, não paga equipamento, não paga contabilidade, não paga o administrativo, ainda que a gente possa ter vários outros recursos que são necessários, como doação de produtos, de trabalho, de tempo. Com relação a essas duas visões, geralmente o pessoal que acha que a situação está ruim é porque em muitos casos depende de poucas fontes ou de uma única fonte de receita. Isso significa o quê? Significa o quê? Que o projeto, ou principalmente a organização, por exemplo, ela só tem financiamento público. Ela tem um convênio, um termo de parceria com uma prefeitura, ou ela é bancada por uma única empresa. E aí quando você é muito vulnerável a ponto de depender de um único financiador, de pouquíssimos financiadores, a chance desse financiador restringir o apoio em momentos de crise é muito grande. Quem dependia só de dinheiro internacional, ou quem dependia só de prefeitura, a gente tem milhares de organizações pelo Brasil inteiro, São Paulo, interior do país, totalmente dependentes de prefeituras. E aí a prefeitura corta mesmo, porque o dinheiro acabou. O dinheiro da administração pública acabou nos últimos anos. O dinheiro das empresas também, as empresas são vendidas, fechadas, fundidas, elas cortam o orçamento. E você vai cortar primeiro onde? Você corta na doação, naquele dinheiro que não é o dinheiro ligado à sua operação. Onde que não tem crise, né? Ou onde que as organizações, em que lugar da captação que as pessoas estão, vamos dizer, mais otimistas? Quando elas têm uma estratégia e uma estrutura de captação de recursos muito mais diversificada, principalmente dependendo de quem acredita na causa dela. E existe uma diferença de você depender em quem acredita na sua causa e você depender em quem só financia projetos, né? Quando o seu doador acredita no seu trabalho, na sua causa, ele tende a ficar apoiando você mesmo numa situação de crise. Ele vai cortar esse apoio no final, no limite, né? Já quem apoia só financia projetos porque a nossa empresa tem segue esse objetivo de desenvolvimento sustentável, ou o governo precisa contratar a nossa organização para atender crianças. Eles cortam quando o recurso acaba. Então as organizações que são mais dependentes, ou que, melhor do que isso, que são financeiramente sustentáveis, com o apoio de quem acredita na causa delas, e isso eu falo principalmente de indivíduos, quem é mais apoiado por indivíduos, sofreu muito menos com a crise. Na verdade, a maioria das organizações que capta recursos com indivíduos cresceu bastante nos últimos anos. Até porque o brasileiro, de forma geral, ele é solidário, né? Ele tende a doar, ainda que não exista, da forma como eu entendo, no Brasil, uma cultura de doar dinheiro para financiar causas. Existe cultura de doação, mas a gente não doa dinheiro para financiar as causas que a gente defende. Então tem essas duas visões, né? Eu sou um otimista, na verdade. Eu acredito que o cenário para captação de recursos no Brasil está crescendo e vai crescer muito, principalmente para quem se preparou, para quem se estruturou, para quem está diversificando fonte de receita, para quem está investindo. Você tem que investir em captação de recursos, né? O recurso não vem do nada, não vem do ar. Então você tem que investir, tem que ter estratégia, tem que ter equipe para isso. E eu tenho observado que as organizações que viram captação de recursos como investimento e não como despesa, elas conseguiram se manter bem nesse período. Aquelas que acham que colocar dinheiro em captação de recursos é só gasto e focaram só no seu projeto, essas tiveram mais dificuldade. E aí, para responder a segunda parte da pergunta, né, o que é fonte, o que é forma, estratégia, fonte é de onde vem o recurso. É um pouquinho isso que eu falei, né? Você tem várias fontes. Quais são as principais fontes de recursos no mundo da captação de recursos, né? E aí a gente fala sempre de captação para causas, né? Quais são as principais fontes de recursos? Indivíduos. E aí algo que talvez para muitos seja novidade, mas é algo que não só a gente acredita, como de fato é a realidade no mundo. A maior fonte de recursos para projetos sociais, para ONGs, né, vem de indivíduos. Avassaladoramente, assim, mais de 50%. Nos Estados Unidos chega a ser 80%, né? Porque, de novo, o indivíduo ele acredita na causa, o indivíduo se vincula, o indivíduo se sensibiliza. E a gente tende a continuar doando por muito tempo e querer doar cada vez mais. Então, a principal fonte de captação de recursos geralmente são os indivíduos. Depois você tem também governos, empresas e outras ONGs, né? O próprio Instituto Jatobás, por meio do seu edital, está financiando alguns projetos e algumas organizações.
geralmente, inclusive, as ONGs no mundo até doam mais do que as próprias empresas. Essas são as 4 principais fontes de receita de captação de recursos: indivíduos, empresas, governo e outras ONGs. Há outras fontes de receita? Igrejas também doam, sindicatos podem doar, partidos políticos, mas esses não doam não. Só recebe, mas poderiam doar. Né? A fonte de recurso, a fonte de captação, de onde vem o recurso? Qual que é a forma de captar? Ou qual que é a técnica de captação? É a estratégia que você vai utilizar para ir atrás desse recurso. Então, por exemplo, com empresas, a gente pode captar recursos com empresas por meio de editais, quando elas abrem editais públicos, né? A gente pode captar com empresas por meio de relacionamento, reuniões junto às empresas. A gente pode captar com as empresas por meio de leis de incentivo fiscal e por aí em diante. Governo, geralmente até pela nova legislação, a 13.019, vai ser editais. Se falar de captação com indivíduos, aí então você tem um sem número de maneiras de captar com indivíduos, né? A gente pode captar com telemarketing, a gente pode captar na internet. Acho que a gente vai falar de crowdfunding, de financiamento coletivo mais pra frente. Você pode captar nas ruas, eu adoro receber pedido de doação na rua. Porque é quando a ONG se expõe. A gente pode fazer eventos de captação de recursos. Na verdade, evento de captação de recursos serve para captar com indivíduos e também com empresas. Você vende mesa para as empresas entram e levam seus funcionários, fornecedores e por aí em diante. Então, algumas dessas técnicas, elas servem para várias fontes. E você vai montando, vai definindo de onde você quer que o recurso venha e como você vai abordar essas fontes a partir das estratégias definidas pela organização. Então, fontes é mais fácil de identificar. Pessoa física, empresa, governo e outras ONGs, geralmente fundações, né, no mundo inteiro. São as 4 principais. E a forma de abordar essas fontes que são as técnicas ou estratégias. E é isso que é um planejamento de captação? Você estruturar quais fontes e qual forma de captação você vai fazer para cada uma das fontes? É boa parte, né? Boa parte do planejamento. A gente quando trabalha, quem trabalhou já em empresa e vai construir um negócio, provavelmente fez o que se chama de um plano de negócios, né? Ou um business plan em inglês. Na área de captação, que é a sua estratégia para fazer aquele negócio dar certo. Na área do terceiro setor, né, na sociedade civil, a gente também tem o nosso documento de estratégia. É o plano de captação de recursos, ou em inglês fundraising plan. Que na prática nada mais é do que o nosso plano de receitas. De onde vêm as receitas da nossa organização? Como é que a gente vai financiar e garantir a sustentabilidade financeira da nossa organização? Eu não posso sair por aí distribuindo projeto, eu não posso sair por aí dando, vamos dizer, tiro, não é? Passando pires. Eu tenho que ter uma lógica por trás da minha captação de recursos, eu tenho que ter uma estratégia por trás. Então eu construo um plano de captação de recursos, onde eu vou colocar, por exemplo, quais as fontes para as quais eu vou buscar recursos, quais as estratégias para abordar cada uma dessas fontes, qual é o meu cronograma, eu desenvolvo um cronograma para cada uma dessa estratégia, qual é o meu orçamento, tem, como eu disse, tem custos para captar, né? Você investe, qual a minha equipe, quem vai ficar responsável por cada uma dessas estratégias. Eu construo isso num documento que quem trabalha com estratégia sabe como é que funciona. Uma vez que eu desenho e aprovo internamente o documento, eu começo a implementar e passo a avaliar e monitorar. E aí, se eu fiz direito, todos os anos eu reviso o meu planejamento estratégico, todos os anos eu aprovo com a minha diretoria o meu orçamento de captação de recursos e por aí em diante. E JP, é importante ter uma equipe de captação ou um tempo de algumas pessoas destinado para a captação de recursos? Sim, e o motivo é bastante natural. A gente não pode só gastar. Eu adoraria só gastar, né? Adoraria ganhar na Mega Sena e viver de fazer isso que a gente está fazendo aqui, de viajar para dar palestra, de conversar com as pessoas, mas a gente precisa trabalhar e gerar a receita para financiar a nossa vida. O mesmo vale para os governos. O governo não consegue atender a população só gastando, ele precisa cobrar impostos. Sim. O mesmo vale para as empresas que têm que vender. Então, do ponto de vista da sociedade civil, das nossas organizações, dos nossos projetos, a gente não pode pensar só na despesa. A gente tem que pensar na receita também. A gente tem que ser tão bom na receita,
Ou seja, tão bom em gerar recursos como a gente é em gastar esses recursos. Isso é importante. Porque a gente é bom para fazer projeto, a gente faz coisas legais, mas na maioria dos casos nós não somos bons para mobilizar as doações para as nossas causas, né? Então, você tem que pensar na captação de recursos. Toda organização tem que ter o que a gente chama de uma cultura de captação de recursos dentro dela. Ela tem que ter esse espírito de que ela tem a causa dela e ela precisa fazer com que aquela causa seja sustentável do ponto de vista financeiro. E, portanto, ela tem que captar com quem acredita nela e não ficar dependente de poucos. Mas, na verdade, no Brasil, a gente tem uma realidade onde a gente ainda está muito longe disso. É muito comum as organizações serem criadas pensando só na despesa, ou seja, pensando só no projeto, né? Elas têm que ser criadas pensando também em como vão financiar essa despesa. E uma dúvida aqui, qual que é a importância da comunicação para a captação de recursos? A captação de recursos, boa parte da captação de recursos é o pedido. E o que significa isso, né? Eu gosto de brincar que o pedido não é me dar um dinheiro aí, né? Do estilo Silvio Santos. O pedido é fazer com que a comunidade, fazer com que as pessoas ao redor de você saibam que você se financia com doação. Se as pessoas não sabem que você se financia com doação, elas não vão doar. Se você não pede, elas não vão doar. E a comunicação é essencial nisso. Eu estou muito acostumado, né? Não vou dizer cansado, porque acho que é forte, mas muito acostumado a ver materiais institucionais de organizações ou de projetos que só falam o que o projeto faz, não fala como que as pessoas podem apoiar aquele projeto, né? É muito comum eu ver relatórios anuais, relatórios de atividades. Eu acho maravilhoso o relatório, a instituição gastou dinheiro naquele relatório e não coloca uma única informação de como ela é financiada e como as pessoas podem doar para ajudar a financiar aquela instituição e aquela causa. E a comunicação é isso, né? Puxa, a gente tem a internet hoje em dia, todo mundo deveria estar online, né, para falar para as pessoas que elas recebem doação, e nem metade das nossas organizações tem site, nem 10% das nossas organizações captam online. 1 em 10, né? Com a tecnologia tão fácil hoje em dia, a gente capta no Facebook, coloca o botão de doação no Facebook. E no futuro, e falta pouco, porque já tem isso em outros países, as pessoas não vão precisar sair do Facebook para doar. Elas vão ter o cartão de crédito delas cadastradas, porque muitas já têm, porque ficam gastando com um joguinho no Facebook, e vão doar no Facebook para as nossas organizações. Então, isso é comunicação pura. Se você não pede, você não recebe. Portanto, a comunicação ela é uma irmã nossa da captação de recursos, o que é inclusive muito comum nas organizações menores, ser a mesma pessoa. A mesma pessoa que é responsável por captação, ela é responsável por comunicação, porque a organização não tem essa capacidade, não consegue contratar tanta gente, o que é normal. Então, a pessoa ela constrói a estratégia de comunicação dirigida à estratégia de captação de recursos. E eu sofro um pouco com isso, porque eu sou da área de captação, né? Eu fico pensando, puxa, perdendo uma oportunidade. Eu recentemente vi uma organização, acho que no estado do Amazonas, que está investindo um bom dinheiro para fazer propaganda institucional dela. Vai aparecer na TV, é aquele vídeo bonito, que sensibiliza as pessoas. E eu falei, tá, e no final do vídeo vocês vão pedir doe, né? Vocês vão colocar lá a frase, doe. Não, a gente não vai, é só para as pessoas saberem que a gente é. Puxa, tá gastando milhares de reais para construir a sua identidade, para falar para as pessoas que vocês existem e vão esperar só depois desse processo para pedir doação para as pessoas doarem. Você perdeu a oportunidade. Então a comunicação tem que andar junto com a captação e não pode ter medo de perder, né? Tem uma outra, para quem é de São Paulo, que tem andado de metrô, eu uso muito o transporte público, tem uma organização aqui de São Paulo que está com propaganda no metrô, está com vários banners no metrô, né? Uma organização que trabalha com a comunidade no Nordeste, Alagoas, Pernambuco. E aí a propaganda é legal, eles provavelmente pagaram, mas quem sabe até não conseguiram aquele espaço de graça no metrô, que é para divulgar a organização e para pedir doação. Aí se você vai ler o tamanho do texto doe, da palavra doe, está escondidinha no canto inferior direito. Um baita outdoor no metrô e a palavra doe escondidinha no canto inferior direito. Então, captação é pura comunicação, o pedido tem que estar à vista. Tem que ser bem... Isso é uma coisa importante porque mês que vem a gente vai falar sobre comunicação, então depois a gente já manda aí os convites e
E vamos ter também um super especialista em comunicação até para complementar aqui essa conversa de hoje. Que eu espero que fale bem da captação, como eu estou falando da comunicação. São irmãos, não tem como, né? Bom, agora a gente tem uma pergunta da Marina, do Se Joga na Horta. Ela perguntou quando é melhor um programa de aceleração do que um aporte de um edital? Certo, são coisas distintas. O programa de aceleração ele é muito utilizado para startups. Acho que talvez ela esteja pensando também no que a gente chama hoje de negócios de impacto social. Negócios de impacto social geralmente são empresas que estão começando, que estão iniciando, onde um cara é um baita empreendedor, uma pessoa, né? Ela tem uma ideia muito legal e ela vai abrir um negócio que na origem do negócio, na essência dele, no produto ou no serviço, vai ter impacto social. E aí ela faz um programa de aceleração, e tem muitos programas de aceleração. Tem o Guia 2,5, para quem não conhece, para estudar quais são as aceleradoras de negócios de impacto social. Essa expressão, ou esse tipo de estrutura, ela não se reflete no terceiro setor. A gente não consegue trazer para o terceiro setor. O que é errado, nós poderíamos ter aceleradoras de organizações da sociedade civil, instituições que ajudassem as ONGs ou as organizações a desenvolver uma estratégia de sustentabilidade financeira. A diferença é que uma ONG não vende um produto, ela não presta um serviço de maneira geral, né? Ela atende uma causa. E aí o investidor ou a aceleradora tem que entender que a lógica é outra, não é a lógica da receita por venda de serviços, mas da receita por meio da doação. Mas a gente não tem no terceiro setor aceleradoras, é muito raro de ver. Existiam programas antigamente de fellowship, que eram programas de fellowship, é uma palavra em inglês que a gente não tem tradução para o português, mas que é de indivíduos, né? Um programa de indivíduos que identificava aqueles líderes. Então você tinha programas de lideranças no terceiro setor, empreendedores sociais. Programas de aceleração de organizações da sociedade civil, que naturalmente dá para a gente talvez até ache um ou outro, é bem menos comum, né? E geralmente se vem numa lógica, mais uma lógica de segundo setor, que é a lógica empresarial. A pergunta também da Marina. Como chamar atenção e se destacar no edital quando ele é muito concorrido? Bem, eu acho difícil ter um edital que não seja muito concorrido, né? Edital, eu comecei minha carreira como captador de recursos trabalhando com editais, inclusive. Edital é uma arte, é uma técnica, né? Escrever proposta para edital. Tem gente que é muito boa nisso, tem gente que tem outras técnicas em captação de recursos. Tem gente que é boa para captar com empresas, tem gente que é boa para fazer eventos e por aí em diante. Edital sempre é muito difícil, então, primeiro que edital é recurso carimbado, então nenhuma organização vai ser independente, né? Vai ter capacidade de atuar livremente, ter uma boa gestão, se ela depender só de editais. Mas, naturalmente, editais ajudam a gente a complementar o nosso trabalho, o nosso serviço, alavancar, fazer novos projetos. Mas eles são sempre difíceis. E os editais da União Europeia, por exemplo, tinham uma taxa de aprovação de 3%. Ou seja, de cada 100 que mandavam, 3 eram aprovados no final. E é assim mesmo, e essas são as taxas. Você tem editais com milhares de propostas e que aprovam muito menos, né? Como é que a gente consegue ser aprovado? Como é que a gente avança? Naturalmente, as técnicas de escrever proposta para edital vão sempre defender, vão sempre argumentar que você tem que se ater ao edital, né? Você tem que propor para o financiador aquilo que você quer desenvolver, mas dentro do objetivo do edital. E é muito comum às vezes a gente acaba na empolgação, puxa, tem um edital de uma grande empresa. Nunca fiz nada, nunca pensei em fazer nada nessa área, mas vou inventar alguma coisa para ver se eles aprovam. Não vai acontecer, né? Não vai rolar. Então eu sempre recomendo, quando eu dou aula principalmente de captação internacional, que é um tema que eu falo bastante, ter um portfólio de propostas, né? Você já escreve portfólio de projetos. Toda organização sabe o que ela quer fazer. Se eu tiver 10 milhões, que projetos que eu vou fazer? Vou fazer esse. Escreve antecipadamente, faz um portfólio, né? 2 ou 3 páginas para cada um desses projetos, e à medida que os editais vão saindo, você analisa o portfólio e vê se um desses projetos se enquadra no edital, se pode ser adaptado ao edital, porque aí você vai propor algo que você realmente quer fazer.
Porque o avaliador, eu mesmo avalio editais, sou convidado para avaliar editais, a gente percebe, né, que quem propôs algo que não tem nada a ver com o edital, mas porque ele acha que é a coisa mais revolucionária do mundo. Mas não é o que o financiador pediu, não é o que o financiador está querendo financiar. E aí, naturalmente, a decisão é do financiador, né? É difícil passar. Boa dica, boa dica. Bom, temos uma aqui, na rede comunidade a gente tem grupos que são formalizados, então são institutos, associações, e tem grupos não formalizados, são coletivos, grupos de pessoas, enfim. Quais são as possíveis alternativas de captação para esses dois formatos tão diferentes? Os institucionalizados vão partir para a captação de recursos, como a gente está falando até agora. Aí tem uma série de possibilidades de desenvolvimento de estratégias de captação. A gente pode dar uma série de sites também, a Captamos, a Escola Aberta, várias dicas para as pessoas aprenderem sobre captação de recursos. Quando são grupos, são movimentos, são coletivos não institucionalizados, é muito mais difícil. E é muito mais difícil porque a maioria você tem que formalizar a doação, né? A maioria dos financiadores busca uma organização, busca uma instituição para receber essa doação. E pouquíssimos financiadores, em geral internacionais, financiam também movimentos, financiam também grupos. Então vai ser muito difícil você ter, acho que até vocês fizeram isso, né, no edital do Instituto Jatobás, para movimentos. Tem a Brasil Foundation também, tem alguns outros financiadores, o Fundo Brasil de Direitos Humanos também faz isso, mas é a grande minoria que vai apoiar projetos mesmo que o grupo não tenha uma organização. Nesse caso, onde é que pode estar uma saída, uma solução? A própria comunidade, as pessoas, né? Aí sim, o poder da internet, o poder do online, ele é muito mais forte, porque você vai captar com a sua rede de amigos, você vai fazer a sua rede de amigos multiplicar o seu pedido de captação de recursos. Você vai construir campanhas de crowdfunding, que é o financiamento coletivo, vai captar por meio das plataformas, como a Juntos, como a Benfeitoria, e por aí o Catarse, e por aí em diante, porque aí o indivíduo, ele é muito menos ligado à instituição. O indivíduo está muito mais aberto a doar para uma ideia, né? E a gente vê não só na área social, a gente vê cientistas, a gente vê engenheiros criando ideias e colocando na internet quem quer financiar um parafuso que roda sozinho. E aí as pessoas doam milhares de reais ou de dólares. E a mesma coisa é para a captação de recursos para projetos. É muito mais difícil captar sem ser institucionalizado, naturalmente. Existem alguns financiadores que apoiam desse jeito e principalmente você tem o apoio da comunidade, que é uma potencial doadora. Muito bem. Bom, pessoal, vai aproveitando, vão mandando as perguntas. Ela tinha uma pergunta. Vamos abrir? Quer falar? Vamos lá. Vale? Em primeiro, eu não sei o que eu pergunto primeiro, é mais importante. Não, uma dúvida assim, que eu não sei o que é uma aceleradora. No caso, você estava falando dessas ONGs que trabalham com fellowships, é isso? Não. Uma aceleradora é uma empresa, geralmente é uma empresa, mas tem algumas ONGs que também são aceleradoras. É uma empresa que vai incubar o seu projeto de negócio social. Então você, vou pegar o mais famoso que tem hoje, é o Doutor Consulta, né? Que é um negócio de impacto social. Era o filho de um médico que queria oferecer saúde acessível à população de baixa renda. Então ele criou um modelo de negócios, que é o Doutor Consulta, e no início, na origem, eu não tenho dinheiro para investir, eu sou jovem, eu não sei fazer um plano de negócios, eu não entendo nada de comunicação, não sei fazer um plano de marketing, um plano de mídias sociais. Então eu vou buscar uma empresa que vai me incubar lá dentro e vai me dar todas essas orientações e eventualmente vai até colocar dinheiro em mim para que o meu negócio seja acelerado. Existem várias, né? O Instituto Quintessa, o Orfamília, o Artemisia, que é até uma das mais famosas. Aqui do Instituto Jatobás. Vocês têm uma aceleradora? Isso eu não sabia. Qual é o nome da turma? Caleidos. Caleidos. A gente não sabia. E aí, em muitos desses casos, essas aceleradoras passam a ser donas de parte desse negócio. E aí, quando esse negócio cresce, elas lucram com isso, né? E se financiam dessa maneira. E em outros casos, a aceleradora ela faz isso de uma forma filantrópica, quer dizer, ela quer promover o desenvolvimento de negócios de impacto social.
Então, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Fernanda, eu faço parte da Comissão de Horta, Alimentação e Sustentabilidade da EMEF, Escola Municipal Amorim Lima. E eu estou aqui no Jatobás com o Se Joga na Horta, que já fez algumas perguntas aí. Nós somos um grupo, formados por essa comissão, e a Marlina que levou o projeto para a gente. Então, eu queria saber como, na verdade eu sou uma ativista da educação pública. Eu sou mãe nessa escola e sou vizinha de outra escola, pública. E na Amorim, a gente, a gente capta apoio, recurso para projetos, a gente tem muito para aprender. Mas sendo uma instituição pública, tem outros caminhos, Então, assim, primeiro, eu queria dizer que o político doa dinheiro, sim. Recentemente a gente recebeu a visita de uma política, uma deputada federal, que disse que, em vez de comprar ambulância, vai apoiar financeiramente uma escola, um projeto. E isso é muito importante, saber que tem político que sabe investir o dinheiro público. E a outra coisa, eu queria saber muito como funciona a doação de imposto de renda, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica. Existe instituição que consegue algum dinheiro significativo por essa via? Vamos lá, doação de imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica, só porque não tem o microfone, Sim, o pessoal não está ouvindo, Espero que estejam me ouvindo bem. Eu queria falar um pouquinho de escola pública também, porque eu fui aluno de escola pública. Puxa, eu estudei numa escola chamada Brasílio Machado, Escola Estadual Brasílio Machado, na Vila Mariana. Você estudou com... E faz 20 anos já que eu saí de lá. E o colégio fez 70 anos agora, em 2015. E eu nunca recebi um pedido de doação depois que eu saí, Eu tive bolsa de cursinho, eu entrei na GV e na USP com bolsa, porque eu estudei lá, e eu dava uma bolsa para os alunos, eu fui aprovado. Eu fiz teatro lá, eu jogava no time da classe, jogava no campeonato, dei meu primeiro beijo lá dentro, tudo. Tenho um baita carinho pela escola. E eu fui do jornalzinho, montei jornalzinho lá, briguei no Grêmio e tudo mais. E a escola fez 70 anos e não chamou nenhum dos ex-alunos para celebrar, E nunca fez um único pedido de doação para a gente, por meio da escola ou por meio da PM, que tinha lá, acho que deve ter ainda, para que os ex-alunos contribuíssem. E recentemente eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fui para Los Angeles e fiquei na casa de uma amiga, e como ela sabe que eu sou captador, ela me levou para uma festa de captação de recursos do departamento cultural da escola pública que o filho dela vai. E não é uma festa da escola, é uma festa da área cultural da escola para captar doações para a escola pública. Porque aqui a gente acha que o governo tem que bancar tudo, E as privadas lá também captam. Claro, os pais vão atrás de dinheiro para as privadas. Os pais vão. Aqui no Brasil é o mesmo caso. Depois eu fiz a Fundação Getúlio Vargas, que eu tive financiamento, eu me formei com bolsa, eu tive fundo de bolsas. Passou quase 15 anos para eu saber que eu poderia doar para o fundo de bolsas da instituição para que outros bolsistas estudem na GV, como eu. E hoje eu dou, mas passou 15 anos para eu saber disso, porque eles não pediam. A instituição não pede. Então, seja escola pública, seja instituição filantrópica, privada, se as pessoas não tiverem, se você não tiver essa comunicação, esse contato e não pedir, as pessoas não vão doar. Mas tem potencial, E aí, em relação a leis de incentivo, eu não sou um especialista em leis de incentivo. E no Brasil, infelizmente, pela nossa legislação, nós precisamos ter especialistas, porque nós temos uma legislação muito burocrática. Ao invés de você ter uma lei única que te dê um incentivo no imposto de renda por você escolher qual organização que você quer que receba o seu dinheiro, seja de meio ambiente, seja de esportes, seja de direitos humanos, no Brasil nós somos obrigados a entender quais leis que existem para quais causas específicas, e isso se torna um processo muito burocrático.
Então a gente tem uma lei para o esportes, uma lei para a cultura, uma lei para a saúde, oncologia e pessoas com deficiência, a gente tem a lei do idoso, a gente tem a lei da criança e adolescente junto aos conselhos. E aí o cidadão comum não conhece todas as leis, não sabe todas as regras e pior, nós somos, na maioria dos casos, obrigados a doar para um projeto que o governo aprovou. Então eu não dou para a organização, eu quero doar para a organização, eu não quero doar para um projeto, eu quero doar para uma organização. Mas nós somos obrigados a doar para um projeto que o governo... Então tudo isso, do ponto de vista econômico, é ineficiente, é burocrático, né? A gente deveria ter uma legislação única. Tudo bem, nós não temos, isso é o ideal. O que nós temos? Então hoje você pode, com o seu imposto de renda, se o indivíduo faz a declaração por formulário completo, ele pode fazer doações na cultura ou para criança para os fundos de criança e adolescente, né? Se eu não me engano, uma ou outra lei de incentivo também permite doar, o incentivo doar, e ele declara no imposto de renda e abate do total que ele tem de impostos a pagar, ou da base de cálculo de impostos, na verdade, né? Então a possibilidade existe, a Receita tem até facilitado, hoje você pode fazer a doação no ato da declaração do imposto de renda. Você escolhe o fundo da criança e do adolescente que você quer doar, você fala, vou doar para o Funcad em São Paulo, gera uma guia. Mas tem que ser para os fundos, não pode ser, por exemplo, se eu quero doar para a APM da escola. Com incentivo fiscal não. Com incentivo fiscal não pode doar diretamente para a organização. Então a gente tem uma legislação. Mas tem que ser uma ONG, pode? Receber doação direto? Não. Só tinha um caso específico, tem um caso específico. Antigamente se chamava OCIP, né? As organizações da sociedade civil de interesse público, elas poderiam receber doação direta de empresas. Hoje a lei nova 13.019 diz lá que as empresas podem doar diretamente para as ONGs, independente de ter projeto aprovado em lei. Mas eu desconheço alguém que esteja utilizando esse recurso e é só empresas. Pessoa física não pode. Pessoa física está fora. Das UCIP é o 6%? Eu não sei. Tudo converge a 9% no total, na soma das leis, né? Tá. Mas eu não sei especificamente cada lei. Bom, vamos falar um pouquinho mais aqui dos grupos. Bora. Na rede comunidade, a gente tem grupos que trabalham com temas completamente diferentes, que vão desde economia criativa, cidades sustentáveis, até combate à violência de gênero e raça. E a gente quer saber como que esses temas podem influenciar na hora da captação. A causa, né? Como é que a causa influencia na área da captação? Bem, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu dou, e a gente que capta tem que doar, tá? É importante falar isso. O captador de recursos tem que ser um grande doador, porque você tem que exercer a sua profissão e a gente aprende muito doando, né? Então eu dou para 5 ONGs todos os meses, fora em outros momentos, eu dou muito no dia de doar, daqui a pouco a gente fala também. A minha causa é crianças, né? Eu dou para organizações que trabalham com crianças. E por que eu dou? Porque eu sou pai, eu tenho 2 meninas pequenas, sou apaixonado por ser pai e eu sofro de ver crianças não terem a mesma qualidade de vida que elas têm. Esse é um tema muito próximo para mim, é um tema que mexe comigo. Eu não vou mudar a vida de todas as crianças do mundo sozinho, por mais milionário que eu possa um dia vir a ser, se eu ganhar na Mega Sena, ou se o Bill Gates me adotar, sei lá. Eu não vou poder mudar a vida das crianças. Mas eu também não consigo trabalhar numa organização de crianças para mudar a vida de um pequeno grupo, porque nesse momento eu estou trabalhando no desenvolvimento do setor como um todo. Então a forma como eu tenho de ajudar o máximo possível as crianças é doando para organizações que trabalham com essa causa. E essa causa está próxima de mim. Então a primeira coisa que faz as pessoas doarem, elas têm proximidade, reconhecimento na causa. E naturalmente tem causas que são mais fáceis de gerar reconhecimento, como crianças, como saúde, como educação. Hoje cada vez mais o idoso, né, a terceira idade, é uma causa que está cada vez mais próxima às pessoas, porque os nossos pais estão vivendo mais, estão envelhecendo mais, então tem aparecido também mobilidade urbana, proteção dos animais, né? É muito mais difícil captar para direitos humanos, captar para doenças raras. Eu tenho dado muitas palestras para o pessoal de associações de doenças raras, doenças que uma pessoa em 1 milhão tem. Aí você faz uma associação, como é que você vai trabalhar para que a pessoa doe para você se ela nem conhece a sua causa?
Aí a comunicação ela vai ser diferente. Né? Você tem que ter na sua comunicação, no seu trabalho de causas, também a necessidade de explicar qual que é a causa. Tem um exemplo, muitos que estão aqui presentes, muito do pessoal da internet deve lembrar, do desafio do balde de gelo. Né? O desafio do balde de gelo que viralizou, né? E foi legal que foi em época eleitoral, né? Então você tinha os políticos fazendo o desafio do balde do gelo. Vamos ver se vai ter alguma coisa que vai viralizar nessas eleições aí. Além de levantar 200, 300 milhões de dólares, o desafio do balde do gelo chamou atenção para uma doença degenerativa, que é a ELA, que a maioria das pessoas não conhecia. E não tenho dúvida que muitas mais pessoas passaram a doar para essa causa depois do desafio. Ainda que, claro, não é que milhões de pessoas passaram a doar. Então, para causas menos conhecidas, a sua comunicação tem que ter uma preocupação de explicar a causa e sensibilizar as pessoas. No Brasil, onde a gente tem, sei lá, de 100 milhões de potenciais doadores, que poderiam estar todos os meses doando R$20, R$30 para a sua causa, para a sua organização. A gente não tem nem 30 milhões doando, uma vez por ano, tem muito potencial para crescer. Então tem muito espaço para todas as causas se apresentarem. Eu vou dar um outro exemplo, eu quase escrevi no Facebook, no Instagram Stories, eu estou para escrever. Eu não sei como as pessoas vão reagir, mas a gente uma das causas mais fortes essa semana é violência de gênero, né? Pelo que aconteceu no Paraná, que suscitou todos os outros exemplos que acontecem todos os dias, mas que agora a mídia está abordando de forma muito mais enfática. E eu recebo um monte de comunicado no WhatsApp, no Instagram, um monte de meme, um monte de manifestação. E são todas muito importantes, mas eu estou quase escrevendo. Vocês aí me dizem se eu devo fazer isso ou não. Tem grupos aqui que trabalham com esse tema. Quer se manifestar? Se manifesta. Mas doa também. Escolhe uma organização que trabalha com violência de gênero e doa. E não só posta no Facebook, não só posta no WhatsApp, no Instagram. Mas não sei se eu vou escrever, hoje à noite eu escrevo lá, faço Escreve. Stories. Agora, você falou muito de pessoa física e pessoa jurídica, essa questão do tema. Como é que você tem que procurar qual empresa pedir? Tem que estar alinhado, não tem? As empresas, institucionalmente falando, a empresa não tem coração, né? Não é nenhum demérito, não é uma crítica. A empresa não tem coração, quem tem coração e se sensibiliza somos nós. Mas as pessoas dentro das empresas têm. Portanto, as empresas assumem causas também, né, lideradas pelas pessoas lá dentro. Hoje em dia, com o tema da responsabilidade social corporativa cada vez mais forte, né, a tendência é as empresas apoiarem mais as organizações. No Brasil, ainda que no Brasil, a gente tem uma tendência que não é muito positiva das empresas fazerem seus próprios projetos sociais, né? As pesquisas mostram que elas investem nelas mesmas e não doam, como é o modelo no mundo inteiro. No mundo inteiro, a empresa fala, puxa, minha causa é câncer, mas eu não entendo nada de câncer, então eu vou doar para as instituições que trabalham com câncer, como faz a Avon, por exemplo, o Instituto Avon, que é responsável por salvar um monte de vida no Brasil, por meio de doações de mamógrafos, de trabalho em hospitais de câncer, de mulher e tudo mais. Eles doam, mas muitas empresas preferem fazer elas mesmas. A gente vai trabalhar para mudar esse cenário, né? A gente vai falar cada vez mais sobre doação. E as empresas vão ter causas. Uma dica hoje em dia, está ficando muito forte os ODS, né? Os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que são uma série, são 17, né? São uma série de metas, grandes metas que o mundo quer alcançar até 2030, são sucessores do que a gente chamou das metas do milênio, né? E esses objetivos, esses ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles vão ser incorporados pelas empresas. As empresas vão fazer as suas ações orientadas pelos ODS. Estamos atuando pelo ODS 3, que eu não sei de cor, tá? Mas que é proteção do meio ambiente, ou preservação da água, ou igualdade de gênero, ou a saúde humana. Então, alinhar a sua organização e o seu projeto às ODS e começar a falar essa linguagem junto com as empresas, principalmente com as grandes empresas, pode ajudar a alavancar a captação de recursos. Não é raro, quer dizer, eu tenho visto cada vez mais as empresas comunicar seu engajamento com as ODS, né? E fazer isso publicamente. Legal, agora temos uma pergunta aqui, mais mão na massa.
Onde que os grupos podem encontrar informações sobre oportunidades, editais, enfim, treinamentos gratuitos online sobre captação, essas coisas? Bem, passa lá em casa, passa lá na BCR. Não fosse piranga, gente. O endereço. A BCR, né, essa associação da qual eu estou atualmente como diretor executivo, a BCR, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, grande parte do nosso trabalho é disseminar conhecimento, né? Disseminar conteúdo. Por isso que eu estou aqui com o maior prazer, conversando com vocês, conversando com todo mundo. Então, lá no nosso site, para quem não conhece, é captadores.org.br, www.captadores.org.br. O nosso site é totalmente gratuito para quem quer acesso à informação. Então, a gente publica editais, a gente publica vagas, artigos, notícias sobre captação de recursos. E junto com a BCR, nós lideramos um projeto que se chama Captamos, que é um projeto da BCR para disseminar, aí sim, conhecimento que vai transformar a vida das pessoas e da captação de recursos das organizações, né? Então, a Captamos, que é captamos.org.br, é uma grande plataforma de conhecimento em captação de recursos, com vídeos, cursos, artigos, infográficos. A gente acabou de soltar um infográfico aí de 10 ideias para captação de recursos. Está muito bacana. E com a Captamos, a gente está tentando reunir o máximo de conteúdo relevante sobre captação de recursos para quem quer aprender, para quem quer estudar, para quem quer multiplicar, conseguir acessar de onde estiver, né? Eu estive recentemente no meio da Floresta Amazônica. É um pouco demorado, mas dá para acessar lá também, porque a internet para às vezes. Em São Paulo, no Rio Grande do Sul, na Paraíba, as pessoas conseguem acessar porque é online e de graça. Então, além do site da BCR, o próprio site da Captamos é onde a gente coloca tudo que a BCR oferece. Legal. Temos mais uma pergunta da Maria Alice, aqui do Se Joga da Horta. Ela quer saber qual o passo a passo para a captação. O que você tem que fazer em primeiro lugar, o que você tem que fazer em segundo. Bem, aí a gente dá uma aula, né? Não existe, de novo, não existe uma receita de bolo, tem que ter planejamento. Então, eu estava até essa semana, na terça, eu dei uma palestra para o pessoal das associações de paradas gay do Brasil, né? São centenas de associações e foi justamente nessa linha, né? Quais são as 5 ideias? Primeiro, você tem que ter cultura de captação de recursos. A organização, dentro da organização, dentro das pessoas, elas têm que pedir. Não adianta você liderar uma organização e não pedir. Né? Não adianta você estar no conselho, na diretoria, falar bem do seu projeto, ir para a imprensa, ir para a mídia, aparecer na Globo e não falar, olha, nós somos financiados com quem acredita na gente, entra no site, conheça e doe. Você tem que pedir. Então tem que ser cultural da organização. E em seguida é estratégia, tem que construir uma estratégia de captação de recursos. A gente não pode sair na rua pedindo. A gente tem que ter uma lógica por trás disso, tem que ter metas, tem que ter indicadores, tem que ter responsáveis. Com a cultura, né, e com a estratégia, a organização consegue desenvolver a sua captação de recursos. Mais do que isso não tem 1, 2, 3, 4. Assim, eu diria que a última dica, que eu também compartilhei lá, a gente tem que acreditar no potencial das pessoas. É quase uma missão minha, e nossa, talvez da BCR, falar que o dinheiro está na mão dos indivíduos, que é quem acredita em causas, né? Quem se sensibiliza. Então, não podemos só priorizar governo, não podemos só priorizar empresas. A gente tem que lembrar que tem milhões de pessoas que são potenciais doadoras para a nossa causa e dá para desenvolver programas de captação com indivíduos também. Você está falando muito e isso está marcando. Peça, né? Sim, sim. Peça. As pessoas às vezes têm vergonha, mesmo no site, não está lá, né? Um botãozinho, doe aqui, né? É uma coisa parece tão óbvia e é isso, o pedido não é olhar no olho e me dar o dinheiro. Porque cada captador tem o seu perfil. Eu também tenho vergonha. Eu já fui em reunião que eu não fui pedir, mas a pessoa esperava que eu pedisse e virou para mim no final da reunião. João, você veio pedir o quê? Eu falei, não vim pedir aqui. Eu também tenho vergonha de pedir no olho. Mas em compensação, quando eu escrevo, quando eu faço material de comunicação, eu peço muito melhor. Cada um, como captador de recursos, inclusive, tem a sua habilidade, desenvolve melhor a sua prática, né? Então, tem que pedir. E aqui uma pergunta do Vinícius, do grupo Agrodim. Qual que é a importância de mostrar indicadores no projeto de captação? E o que acontece quando o projeto é novo e eu não tenho indicadores para mostrar?
quando o projeto novo, o que vale é o histórico da organização, né? A organização tem que ter muito mais nome do que o projeto dela. O que é mais importante, inicialmente, sempre, claro, considerando o institucionalizado, né? Quando é um grupo, quando é um movimento, aí você não vai ter isso. A organização tem que construir sua imagem, sua credibilidade, sua marca, seu histórico, seus resultados. Então, isso vai estar apresentado de alguma forma no projeto, na proposta que ela vai apresentar. Depois disso, todo projeto tem que construir seus indicadores, tem que saber apresentar resultados para que ele mostre o quão efetivo e eficaz ele foi em transformar determinada realidade. A gente não pode trabalhar, se a organização está trabalhando numa lógica forte de projetos, né, para se financiar, e a gente tem até que tomar um pouco de cuidado para não entrar nessa lógica dos projetos como forma de financiamento, porque projeto é dinheiro carimbado, não é garantido, não é sempre que tem, você não paga, você não banca a estrutura se você só capta por projetos, mas quando ela já desenvolve projetos, se ela não medir resultados, ela não tem nem argumentos, né? Então é fundamental você desenvolver indicadores. Existem técnicas hoje de avaliação de impacto, né? E mais do que desenvolver indicadores é avaliar impacto da sua iniciativa. E mais importante do que avaliar o impacto de um projeto, eu diria, é avaliar o impacto da organização como um todo. E hoje existem métricas, indicadores, é um pouquinho complexo, é um pouquinho difícil, eu mesmo não entendo tão bem, mas assim, como doador, eu dou para as organizações não só que eu confio, porque doação é confiança, mas que eu também vejo que estão usando bem o meu dinheiro, né? O meu recurso. Como é que eu vejo isso? Com os relatórios que eles me enviam, com os comunicados semanais, mensais, que eles me encaminham. Eu faço esse acompanhamento como doador, assim como todo e qualquer doador deveria fazer também. Ju, quer fazer uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, João Paulo. A gente, como na rede, eu trabalho na rede comunidade e a maioria, o perfil da rede comunidade são coletivos, são organizações não institucionalizadas. Quando você fala que a melhor forma de doação é a pessoa física, aí você está falando o que você quer dizer concretamente, assim, porque eu fico imaginando no Greenpeace, os caras fazem doação de pessoa física, são as pessoas na rua, você vê os carinhas lá, doe para o Greenpeace, doe para o WWF. Só que tem um background, tem um pessoal atrás trabalhando isso, é uma estrutura imensa para gerenciar tudo isso. Então, quando a gente está falando de um nível micro, de um coletivo, o que significa captar de pessoa física? Qual a infraestrutura que eu tenho que ter? Você falou do Facebook, né? Através do Facebook e crowdfunding também. Você pode online, né? Você pode online, aí online tem várias possibilidades. Você pode fazer eventos. Pode fazer evento comunitário, o evento que mais dá recurso, do meu ponto de vista, né? Ainda que a gente não tenha números. O maior evento de captação de recursos no Brasil se chama Festa Junina. Tem festa junina em tudo que é canto nessa cidade, nesse estado, para arrecadar dinheiro. O início dos eventos foi a festa você faz bazar. Eu sou diretor voluntário de uma ONG, da comunidade nipônica, que chama Kibonoye. Eles fazem 2 grandes eventos por ano, e isso não são eventos para elite, porque você pode fazer galas, né, eventos para elite, como você pode fazer eventos para o bairro, para sua comunidade, saraus, bingos, pizzadas. Você pode, a Kibonoye, ela fatura, ela arrecada mais de R$200 mil com rifa, uma vez por ano. Ainda existe isso. Claro, com um cofrinho no negócio da comunidade. Você precisa, a infraestrutura, ela é totalmente dependente do tamanho da sua captação de recursos. Então, se você vai fazer uma boa, se você vai querer captar milhões e milhões, você vai ter que ter uma estrutura proporcional. Se você vai começar pequenininho, com 10 mil, com 5 mil, um evento com o seu movimento, com o seu coletivo, multiplicando isso online, nas redes, talvez já seja suficiente. Então, daí que o planejamento vai ser importante, porque se você não sente e não planeja, você não consegue estimar realmente qual é o tamanho da estrutura que você precisa. Vamos lá. Aqui na rede a gente usa muita empatia como um dos pilares mais poderosos na hora de construir uma solução para um problema. Aqui a pergunta é como fazer para que o financiador sinta empatia com o nosso projeto, com a nossa causa, com a nossa organização, né? Que dicas você dá para a gente usar numa reunião com o financiador para que ele se apaixone pela causa? É uma boa pergunta, porque eu tendo a ser cético, né? Se a pessoa não gosta da causa, ela não vai se sensibilizar
para a causa de toda forma, mas vamos dizer que ela desconhece, ela não sabe daquela realidade, né? Aí você tem que ter um mix, e quando a gente estuda a comunicação e captação de recursos, e a gente vê as propagandas, por exemplo, a gente sabe que é um mix de emoção com razão. Você tem que sensibilizar, né? Mas você tem que, além de sensibilizar, você tem que dar credibilidade ao seu discurso. Então, você tem que contar histórias. A sensibilização a gente faz contando histórias, dando exemplos, né? A gente pega o câncer, né? É muito raro hoje em dia você não ter alguém que não tenha tido um exemplo na família. Meu pai teve câncer de próstata alguns anos atrás, por exemplo. Meu tio morreu do coração, de problemas cardíacos. As pessoas nas causas que são menos incomuns, elas têm essa experiência, essa vivência, então elas podem se sensibilizar por aí. Na causa que é mais escondida, puxa, às vezes nem é tão escondida, mas floresta amazônica, tá lá, não tá aqui em São Paulo, né? Como é que a gente vai fazer as pessoas se sensibilizar? Então, a criatividade na hora de contar a história, com uma pitada de razão, né, dos motivos, é uma forma de conseguir sensibilizar a pessoa. Agora, com o cuidado, do meu ponto de vista, né, que tem gente que não está aberta à causa, à sua causa, e aí não vale a pena insistir. Porém, se você vai numa empresa, às vezes a causa não é ele, né, a causa da instituição, e aí é diferente, né, e aí é diferente. Mas é muito ruim quando a causa é da instituição e a pessoa que está lá na empresa não compartilha, né? Aí é mais difícil também. Mas até mesmo na rua, mesmo quem para a gente na rua, aqui em São Paulo, tem muita gente, né, na região da Paulista hoje em dia, sim, com processos estruturados de captação de recursos. A pessoa vira para mim, o pessoal do Greenpeace mesmo, né, me para na rua e fala assim, quer doar para o meio ambiente? Eu falo, olha, não é a minha causa. E não é mesmo, né? Eu não sei se eles acham que eu estou falando a verdade ou não, mas eu não tenho nesse momento como doar para mais organizações só porque estão me pedindo. Então você tem que ter a sensibilidade como captador de entender isso também. As pessoas têm os seus momentos. Quem diz não hoje pode amanhã estar mais sensível a isso, né? Uma causa que ninguém doaria 4 anos atrás, 3 anos atrás, é a causa do refugiado, né? E hoje está extremamente presente na vida das pessoas, porque não só é um problema na Europa que está repercutindo aqui, como é um problema no Brasil, né? Que começou com os refugiados haitianos, paraguaios, bolivianos e agora venezuelanos. Então existem movimentos, e aí uma última sugestão, que as organizações têm que se unir também, né? Quem tem causas que são menos conhecidas, elas podem trabalhar conjuntamente para promover as suas causas para públicos maiores, né? E não ficar cada um só fazendo o seu trabalho, porque a gente está junto nessa. Não entender como concorrente, não. como complementares, né? Não existe concorrência no nosso setor, não no sentido de concorrência de causa. Nós estamos todos promovendo o desenvolvimento, né? O Wellington Nogueira tem uma frase que ele fala no documentário Quem Se Importa, que é muito bacana, até uma sugestão para quem não viu. Qual é a nossa concorrência, né? A nossa concorrência é uma outra organização ou é a ausência de atendimento para aquela população que a gente beneficia. Então, a gente concorre com o problema social, não com a outra organização. Ótimo. Tem uma pergunta aqui, não tem? Pode. Eu queria fazer uma pergunta com relação... isso é uma coisa que eu já percebi em alguns movimentos sociais que estão precisando de recursos, mas tem um problema, digamos assim, cria um problema, digamos, ético para lidar com dinheiro. Porque nós somos um movimento social, então o dinheiro significa pra gente uma coisa do capitalismo e tal. Eu entendo muito bem esse discurso, mas eu queria entender também como que a gente alia a captação de recursos para lidar com a causa social, que precisa do dinheiro, né? A gente tem muito preconceito com dinheiro no Brasil. De forma geral, não é só porque é de esquerda, não, é cultural. A gente acha pedir dinheiro feio, errado, né? A escola das minhas filhas, outro dia, fez uma campanha de captação de recursos para a ONG local e tinha lá, doe alimento, doe roupas, doe seu tempo, e não tinha doe dinheiro. E aí quando a gente perguntou por que não tinha doe dinheiro, a resposta foi, porque os pais vão desconfiar. Né? Puxa, eu não vou doar não, vou doar dinheiro, se quiser. É claro que eu não sou a realidade da população brasileira.
Eu já dei entrevista para a rádio, onde o radialista falou para mim, João, você vai falar de doação, mas você não vai falar de doar dinheiro, né? Vai falar de outros tipos de doação. Como se fosse pecado falar, errado doar dinheiro, falar de dinheiro. A gente tem, de forma geral, na população, e naturalmente muitas organizações, muitos movimentos sociais, têm uma visão mais negativa justamente pela questão do capitalismo. O fato que a gente quer depender do governo, de uma empresa ou de quem acredita na gente. Né? Eu quero depender de quem acredita em mim, de quem confia no meu trabalho, na minha causa e está disposto a doar dinheiro para mim. Porque se eu não depender de quem acreditar em mim, eu vou ter que depender do dinheiro público, eu vou ter que depender de uma única empresa. Isso vai me tornar muito menos independente, isso vai me tornar muito menos livre para realmente cumprir a minha missão. E efetivamente, de fato, né, a captação de recursos existe porque nós temos um capitalismo e uma democracia. Se nós não fôssemos livres para fazer o que a gente bem quisesse com o nosso dinheiro e nós não tivéssemos dinheiro para fazer, nós não doaríamos, nós não teríamos ONG, não teríamos sociedade civil livre, como não tem na China, por exemplo, como não tem na Coreia do Norte. É claro que não tem captação de recursos lá, porque as pessoas não têm liberdade para doar e o dinheiro é controlado. Então sim, o fato é que o terceiro setor, a sociedade civil, é diretamente ligada à democracia e ao capitalismo. A gente pode combater isso se a gente tiver um filantropo, alguém que banque a gente, a não ser que queira depender de dinheiro público, ou a gente pode entender essa situação e passar a depender mais de quem acredita nos nossos ideais, nos nossos princípios e está doando para que a gente mude o mundo, né? Mas eu entendo, essa é uma realidade bem comum no Brasil. JP, a gente está chegando na reta final aqui da nossa live. Não é às 10? Depois a gente pode continuar aqui. Dá a última dica aí pro pessoal. Bem, última dica mesmo? Última dica. Posso fazer uma pergunta Fala. antes? Vamos lá. Ela é bem específica, mas eu estou curiosa para saber como que as organizações estão se adaptando ao blockchain e criptomoeda. Sei. Elas já estão usando, elas vão usar, como é que isso está no Brasil? Elas já estão usando? Tem experimentos. Desculpa, usando o quê? Blockchain. Blockchain são criptomoedas. O que é uma criptomoeda? É uma moeda que existe na internet. Para resumir, né? Eu não sei explicar tecnicamente, mas é uma moeda que existe na internet. E é uma... tem gente que acha uma bolha, né? É uma grande incógnita o que vai ser essas criptomoedas. O blockchain é a mais famosa delas, mas de longe não é a única. Tem um monte de criptomoedas por aí. Tem organizações testando, né? Tem organizações aceitando doações em blockchain. Eu acho que o Greenpeace não estava ainda, mas o Greenpeace está estudando o tema e apresentou um debate num evento que a gente fez esse ano sobre blockchain. Tinha uma organização aqui em São Paulo, uma empresa, que estava desenvolvendo um modelo de negócio para captar recursos para as ONGs por meio de blockchain. As pessoas iam deixar o site aberto, o navegador aberto, minerando, né, girando, e isso ia gerar doações para as ONGs. Mas se o blockchain, como moeda, como negócio, ainda não é consolidado no mundo, doação via blockchain menos ainda. Mas eu não tenho dúvida que tem gente testando, usando, é possível. Vocês podem testar aqui também. Eu não tenho blockchain, não tenho criptomoeda para doar. Eu sou conservador financeiramente falando. Mas é uma realidade. E só não sei dizer se veio para ficar, mas na captação de recursos a gente testa muito. A gente não pode ter medo de errar, porque a gente erra também. E aí no próximo a gente acerta. E se a gente não erra, a gente não vai acertar. Então a gente pode testar com blockchain, com criptomoeda, a gente pode testar a comunicação, a gente pode testar a forma como a gente passa a mensagem, a gente pode testar com um evento, enfim. E eu gosto da ideia, né, desse tipo de iniciativa. Né? Agora a última, além da dica, chegou mais uma. Tem mais uma pergunta aqui. Se você acha que a burocracia dificulta a captação de recursos de modo geral, e aí vamos encerrar também depois com essa dica. Sei. Eu sou administrador público de formação, né? Eu deveria adorar uma burocracia. A burocracia pública, né? Da gestão pública, imagino que seja essa pergunta, tem a ver com... Porque você tem que ter processos dentro de qualquer organização, você tem que ter estrutura. Portanto, o nível mínimo de burocracia, no entender da palavra como a estruturação interna, tem que existir. A burocracia brasileira, ela de fato dificulta a captação de recursos. Vou dar um exemplo: certidão negativa.
Certidão negativa de débito é uma das coisas mais absurdas que pode existir no país, e tem editais que, antes de aprovar o seu projeto, já te pede todas as certidões negativas. E aí você é obrigado a emitir todas as certidões negativas e ficar atualizando todas as certidões negativas quando o seu projeto sequer foi avaliado pelo financiador, né? Isso para mim é um tipo de burocracia que atrapalha. É uma visão cartorialista que a gente tem no Brasil, né? A visão do documento. Quando a gente vai para a administração pública, isso se repete também, né? Os editais mais chatos que eu conheço são das estatais públicas, né? Mas as certidões negativas são importantes num determinado ponto. Eu não acredito. Não? Não, por que Que garantia você tem? Mas que garantia que eu tenho em relação ao quê? Que a organização não está devendo recurso tributário, previdenciário? Ela pode ter tido algum problema de gestão financeira, que ela está devendo, mas para mim não é o suficiente para achar que ela não é meritória para receber a minha doação, para receber o meu financiamento. Né? Em algum caso pode ser que seja... Assim, se for vou fazer o contrário. Financiador internacional, os doadores internacionais. Os doadores internacionais nunca vão pedir certidão de nada. Por quê? Porque isso não existe. E por que isso não existe? Porque se parte do princípio da boa-fé. Eu parto do princípio que você está falando a verdade. E, portanto, eu confio em você e eu dou para você. Se eu tiver algum motivo de suspeita que você está mentindo, eu corto esse financiamento e nunca... exato. Por isso que a gente pede certidão. Né? A gente chegava ao cúmulo do governo pedir cópia autenticada de um documento que o próprio governo tinha emitido. Né? Isso pelo menos acabou. O balanço da transparência da organização, isso sim, né? Estatuto, ata de posse, mas depois de aprovada. Se eu escrevo edital, né? Se sou eu que estou escrevendo edital, a burocracia só depois de aprovado, porque eu vou analisar 200, eu vou analisar a documentação só dos 10 que eu aprovei, não dos 200. Eu perdi tempo, eu gastei dinheiro. Tem financiador, falando de burocracia, tem financiador que vai visitar os finalistas. Às vezes ele vai dar 10 mil reais, ele vai dar 20 mil reais. Mas eu não sei se é o caso de vocês, tá? Mas e aí você gasta dinheiro como financiador para visitar projetos que você vai apoiar com pouco dinheiro. Então é ineficiente economicamente falando. Eu já vi organização dando passagem aérea que queria visitar, só iam dar passagem. Eles não iam dar R$1 milhão, eles iam para investir em estrutura. Só iam dar algumas passagens. Outras não, outras são maravilhosas e entendem muito essa necessidade, o financiador entende muito essa necessidade de não ser burocrático, porque o processo de doação não pode ser caro. Se o processo de doação se torna muito caro, a doação não tem impacto. Não tem impacto. Se você gasta R$1 milhão para doar R$1 bilhão, você está perdendo dinheiro. Né? Então, nesse sentido. Tá bom. Vamos lá. Paralelo, existir entre a captação e uma atividade comercial. Claro. Normal. Claro. Para o pessoal que está na internet, caso não tenha ouvido, ele perguntou o paralelo da captação de recursos e da área comercial. Tem todo o paralelo. Para começar, que a área comercial é responsável por trazer a receita das empresas e a captação de recursos é responsável por trazer a receita das ONGs. Então, é a mesma lógica. Assim como a área de tributos, né, a Secretaria da Fazenda, é responsável por trazer a receita do governo. Esse é o primeiro paralelo. Segundo, muitas das técnicas que se usam na área comercial, a gente pode usar na área de captação de recursos. Né? Toda estratégia de relacionamento com o cliente, a gente usa relacionamento com o doador. Você constrói uma régua de relacionamento com doadores. A mesma lógica de que é mais fácil manter um cliente do que conseguir um novo cliente, a gente usa no terceiro setor. É mais fácil manter um doador do que conseguir um novo doador. Técnicas de captação de recursos direta com empresas, por exemplo, técnicas de negociação, são muito próximas com técnicas de venda. Né? As pessoas que ficam na rua, pedindo doação na rua, aquilo é uma técnica, se chama diálogo direto. É muito parecida com a técnica do rapaz que está na rua com a revista, que quer dar como brinde, que quer vender assinatura. Então tem muitos paralelos. É completamente diferente o fim, porque o fim é a causa, né? E é completamente diferente o tipo de recurso, porque na venda você faz um pagamento no qual a pessoa espera algo em troca, ela vai receber algo em troca diretamente. Na captação de recursos, você faz uma doação na qual você não recebe nada em troca. Você acredita que aquela doação vai gerar impacto, mas um bom vendedor tem meio caminho andado para ser um bom captador de recursos também, sem dúvida. Muito bem? Assim, a última dica? A última dica para a gente encerrar. Agora vai. Então tá, seguinte. A gente falou de captação de recursos bastante, né? Tiramos aí algumas das dúvidas.
E a gente tem que falar como vocês ouviram, eu falei bastante também de doação, né? E a gente tem que falar muito de cultura de doação. E eu sou apaixonado por doar, naturalmente, dou com prazer. Não adianta pedir doação, gente, porque eu já tenho as minhas causas, já tenho as organizações para as quais eu dou, não tenho tanto dinheiro, não tenho um orçamento para isso, mas a gente tem que promover no país essa visão de que as pessoas têm que financiar suas causas, né? Não é só escrever, eu gosto de falar essa frase, não é só escrever textão no Facebook, doar para as causas que a gente acredita. E eu vou fazer um paralelo extremo, mas vamos dizer, eu não vou citar nomes, vamos dizer que ganhe para presidente aquele candidato que você não quer ver ser presidente nem morto, tá? Não vamos só reclamar, vamos doar para as organizações de defesa de direitos ou organizações políticas que vão fazer ações de mobilização para, pelo menos, monitorar, fiscalizar o novo presidente. Não é só reclamar, né? O Trump, e isso é um número real, o Trump foi responsável por um dos maiores picos de doação na história dos Estados Unidos. Porque depois que ele ganhou, os americanos doaram para a Organização Americana de Defesa de Liberdades Civis, porque queriam que ela combatesse o Trump. E a gente tem que se mobilizar, não só indo para as ruas, não só escrevendo no Facebook, mas doando. Por isso, a gente tem que promover uma cultura de doação para causas. E existe uma grande campanha que a gente faz para promover a cultura de doação, que é o Dia de Doar. Né? Eu estou vestindo o bottom do Dia de Doar, infelizmente eu já trago bottoms para distribuir, mas eu não trouxe dessa vez. Mas a gente vai se encontrar em outras oportunidades, eu vou ter bottoms do Dia de Doar. O Dia de Doar é uma campanha mundial, ela foi criada nos Estados Unidos, na lógica americana de combater o consumismo da Black Friday. Então por isso que no inglês ela chama Giving Tuesday, né? Porque tem Black Friday, Cyber Monday e Giving Tuesday. Foi criada em 2012 e se espalhou muito rapidamente nos Estados Unidos, porque eles têm muito esse modelo de faça você mesmo, né? O do it yourself. Então os caras criaram uma campanha, colocaram na rua e falaram: olha, a partir de agora é Giving Tuesday, né? Faça a sua campanha de captação e receba doações. A gente viu essa campanha e a gente falou: puxa, o Brasil precisa ter uma campanha nacional de incentivo à doação. Que não é um mês, né? Porque doar, a gente tem que doar sempre, um mês, um ano, mas tem um dia que a gente vai mexer com o país inteiro para que as pessoas façam doações, falem para as outras que elas estão doando para as ONGs e com isso o país inteiro passe a doar, né? E as organizações, os projetos vão pedir, né? Os próprios coletivos vão pedir. Então a gente trouxe para o Brasil essa campanha, ela não fazia sentido chamar Terça-feira da Doação, ficava muito piegas, ela sempre acontece, sempre na primeira terça-feira depois do Dia de Ação de Graças. Não fazia muito sentido. Os espanhóis traduziram e os espanhóis chamaram de um dia para dar. E a gente olhou esse nome, avaliou esse nome, achou que também não funcionava muito bem no Brasil, né? Um dia para dar. Não, todo mundo dá risada, eu sou ingênuo, né? Então a gente, quando fez no Brasil, nós falamos: puxa, vamos chamar de Dia de Doar. Um grande dia para a gente mobilizar os brasileiros para que eles doem para causas e doem para as organizações da sociedade civil. Esse ano o Dia de Doar é dia 27 de novembro, é sempre numa terça-feira, né, depois do Dia de Ação de Graças. Nós estamos lançando o Dia de Doar no final deste mês, o site vai estar atualizado, o vídeo vai estar no ar, a campanha vai estar no ar. A gente não recebe doação, a gente não doa. Eu sou um dos organizadores, nós promovemos uma campanha para que cada um faça o seu dia de doar. As organizações e os projetos captem e as pessoas doem no dia 27 de novembro. E aí, com isso, a gente vai ter o país inteiro mobilizado para doar e para doar cada vez mais. Então, o meu convite, a minha dica, o meu convite é: se planejem, se preparem, se organizem e façam a campanha de vocês pro dia de doar. Pessoas façam atos, né? Porque cada vez mais a gente quer que as pessoas aprendam a importância de doar para causas e para as organizações. A gente tem que mudar isso e promover isso no país. É isso. JP, muito obrigada pela sua participação. Continuamos recebendo comentários e lembrando que mês que vem a gente vai ter uma live sobre comunicação. Todos já estão comunicados, né? E convidados. A gente vai postar aí no Face da rede o dia, o horário, enfim. E aí a gente volta aqui com vocês e sempre bem-vindo aqui. Muito obrigada, viu, gente?